Oi gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu vim trazer algumas recomendações de livros baseado em sentimentos. Eu pedi lá no Instagram para que as pessoas me mandassem alguns sentimentos que a partir deles eu iria indicar um livro aqui no vídeo. E a minha intenção com esse vídeo é indicar livros que me trouxeram aquele sentimento que a pessoa me enviou. Explicando melhor. Se você me mandou solidão, eu vou te indicar um livro que ao ler foi esse o sentimento que me trouxe. Não necessariamente que é o sentimento predominante ali no livro, mas foi a forma como eu me senti ao realizar a leitura. Então, antes de começar, já se inscreve no canal e curte o vídeo, tá? Agora vamos lá. Afastei aqui um pouquinho para dar espaço para ir colocando as capinhas aqui no lado, porque a maioria desses livros eu li em e-book, então não tenho aqui a edição física para mostrar. O primeiro sentimento que eu selecionei foi medo. E talvez as pessoas pensem que eu vá trazer um livro de terror ou algo assim que me deu, sabe, aquele medo bem característico, mas na verdade a minha indicação é Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse livro que é um thriller psicológico, então ele já tem esse indício de que é algo que vai te causar um medinho, mas eu fiquei apavorada. Aqui a gente tem um casal de namorados que no início a gente não entende muito bem a relação deles, mas eles estão indo visitar os pais do rapaz, né? Então eles vão fazer essa viagem de carro até um local mais afastado, que é onde os pais dele moram. E, gente, a sensação do livro é que a qualquer momento este homem vai matar esta mulher. Seja no carro, seja quando chega lá nessa fazenda, a fazenda é abandonada. Então, é um livro que me deixou com essa sensação assim de medo muito, muito constante. A todo momento eu achava que ela ia morrer, desde o início do livro. E no final das contas ele é um terror psicológico. Então não tem assim esses assassinatos, mortes violentas e tudo, mas tem essa tensão, sabe, psicológica assim durante todo o livro. E é um livro sensacional que eu recomendo demais. Também tem a adaptação, né, da Netflix, é um filme que eu amei. Então deixa aí minha primeira recomendação se você quer ficar com aquele medinho assim, sabe? De meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Pega esse livro aqui para ler que tu vai amar. O segundo sentimento foi ansiedade. Duas pessoas, né, mencionaram tanto medo como ansiedade, e eu trouxe só uma recomendação para cada. E para esse daqui não poderia ser outro para mim, a não ser Um Estranho Sonhador. É uma fantasia e durante todo o livro eu fiquei tão ansiosa quanto o protagonista. Aqui o Laszlo, ele é um rapaz que foi adotado, passou a viver ali trabalhando em bibliotecas, numa cidadezinha, mas ele queria mais, ele almejava mais, e ele sonhava em conhecer uma cidade que se chama Lamento, mas ele tem certeza que esse não é o nome real da cidade. Ele sente como se ele tivesse esquecido qual que é o nome e todo mundo meio que esqueceu. E na verdade sim, ele não está ficando doido. A cidade ela tem tipo uma maldição que fez com que todo mundo realmente esquecesse o seu nome real e a chamasse, né, a conhecesse somente por Lamento. Até que um pouco ali no início do livro, o Laszlo tem a oportunidade de ir conhecer essa cidade a trabalho. E, gente, ele fica numa ansiedade, ele chega lá, ele quer descobrir tudo, ele lê bastante sobre, ele sabe falar o idioma, porque ele é fissurado por essa cidade. Então você fica com tanta ansiedade quanto ele para descobrir os mistérios de Lamento. Então eu acompanhei Laszlo durante toda essa jornada e eu amei. Essa série, né, na verdade é uma duologia, então tem o Estranho Sonhador e tem a Musa dos Pesadelos. Gostei de ambos, recomendo demais, mas esse sentimentozinho de ansiedade, assim, quem me trouxe foi Um Estranho Sonhador. E esse foi um livro que eu ficava contando assim as horas para que eu pudesse pegá-lo novamente e continuar a leitura. Espero que quem queira se sentir ansioso goste muito desse livro. Um outro sentimento que me mandaram foi esperança, e o primeiro livro que me veio na mente foi Jane Eyre. Jane Eyre é um grande clássico, ele é um romance de formação, e aqui a gente vai acompanhar a Jane desde ela jovenzinha ali, criança, pré-adolescente, até sua vida adulta. Ela mora com sua tia, né, uma criança órfã, e ela acaba indo parar em um internato, que é meio que um orfanato, sabe, que tem poucas condições mesmo de manter aquelas alunas. Apesar da tia
não tem uma condição tão ruim de vida, ela acaba mandando a menina pra lá pra se livrar dela. E a gente vai acompanhar a Jane desde esse período em que ela fica lá, ela se forma, passa a dar aulas, e aí ela vai viver a vida dela por conta própria, vai arranjar emprego e ela vai trabalhar em casa de família, que é quando ela chega em uma outra cidade e a gente vai acompanhando ela se apaixonando, ela indo embora, ela voltando, sabe? Assim, são vários acontecimentos, daí ela encontra outras pessoas, encontra primo, enfim. A gente vai realmente acompanhando assim toda essa jornada como a Jane é, e ela é uma personagem extremamente esperançosa. Pelo menos era isso que eu sentia quando eu estava lendo, que ela sempre esperava pelo melhor. Ela estava sempre ali buscando algo na intenção de conseguir um destino que satisfizesse, sabe, mais suas vontades. Então, ela foi uma protagonista que eu amei acompanhar. Ele é um livro um pouco extenso, então você tem que estar preparado para passar ali bons dias na companhia dela. O final me incomoda um pouquinho, mas a gente consegue relevar. E eu sinto, sim, que é um livro que tem esse propósito, sabe, de trazer um pouco de esperança. E eu recomendo, é um clássico que eu recomendo muito, principalmente para quem está iniciando aí, tem um pouco de receio de linguagem. Esse livro ele é extremamente bem escrito e fluido, sabe? Assim, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo. E apesar do final, eu acho assim que é um livro esperançoso. Agora nós vamos para um sentimento que eu selecionei já sabendo qual livro eu queria indicar, porque eu amei esse livro, que é Solidão, e não poderia ser outro a não ser Por Favor, Cuide da Mamãe. Tem resenha desse livro aqui no canal, tem falando lá o quanto que eu amei. Aqui a gente tem, se passa, né, na Coreia do Sul, e é uma mãe que ela vai desaparecer no metrô da capital, e os filhos e o marido começam a busca, né, dessa mulher, e eles descobrem que não a conhecia. E o sentimento que eu fiquei durante toda a leitura do livro é a solidão que essa mulher passava, mesmo quando ela estava na companhia da família. Sabe, a família não sabe basicamente nada da vida dela, dos gostos, do que, sabe, dos costumes, das amizades, porque ela era tida como aquela personagem que tá sempre fazendo tudo pela família, que é inabalável. E na verdade não é, né? Ela é um ser humano como qualquer outro, que tem suas frustrações, que tem seus desejos e que ninguém se importava muito com isso. Então, esse sentimento assim de solidão, ele me pegou muito forte e é um livro que eu amei muito. E se você quer entrar assim numa bad, com certeza leia esse livro, mas gente, é muito bom. É muito, muito, muito bom. A forma como ele é escrito é totalmente diferente da nossa escrita aqui ocidental. Então, a autora ela tem um jeito peculiar de contar. Enfim, amo. Assiste a resenha se ficou interessado. Acesse aqui o link para comprar, tá? Todos esses livros eu vou deixar o link aqui direto para a Amazon para facilitar. E lembrando que comprando pelos meus links você me ajuda, porque eu recebo uma comissão, tá? Mas enfim, esse é com certeza um dos livros assim que eu mais gostei de ler na minha vida. Agora uma recomendação para Saudade, e aqui eu trouxe Passarinha, que é um livro que eu também gosto muito. E o livro ele é narrado por uma criança que ela é autista e ela acabou de perder o irmão. O irmão dela foi brutalmente assassinado numa escola durante um ataque mesmo que teve ali. E ao longo do livro a gente vai acompanhar ela entendendo o que é esse luto, entendendo, né, que o irmão dela se foi e lidando com a saudade que ela tem dele. Então é um livro que traz muito isso, sabe? Assim, a autora ela conseguiu transmitir bem o sentimento da protagonista com relação ao irmão. Então é um livro um pouco pesado, porque ela narra assim pra gente de forma muito direta o que aconteceu, e foi uma morte brutal por não ter consciência do que ela tá falando e do quão difícil é aquilo. E ela já perdeu a mãe também, então só ficou ela e o pai. E a gente tem também esse pai lidando com a saudade, né, com o luto ali do filho e da esposa. Mas a esposa dele faleceu já há um tempo atrás, tá? O foco realmente do livro é ela lidando com o luto do irmão, né, com a saudade que eles ficaram do irmão e como que eles vão fazer para seguir a vida. Então, é um livro extremamente sensível, que eu gostei muito, muito, muito de ler. Eu acho que eu li ele ano passado, eu ainda lembro, assim, bastante, sabe, da história. Ficou bem marcado. Então, eu recomendo muito para quem quer ter esse sentimentozinho, assim, de saudade. Se é isso que você está procurando, porque eu procuro livros para sofrer um pouquinho.
Então fica aí mais uma recomendação. Aí para dar uma balanceada, né, nas indicações, pediram um livro para felicidade e eu vou deixar A Pequena Livraria dos Sonhos, que eu também já trouxe resenha aqui, e é um livro que eu fiquei lendo assim, eu ficava sorrindo. À medida em que eu estava lendo aqui, uma protagonista, ela vai precisar procurar maneiras de trabalhar com livros, porque o emprego que ela tinha, uma biblioteca, ela foi demitida e ela não se encaixou ali no novo formato, sabe, da empresa, então ela decide por montar uma livraria móvel dentro de uma Kombi. A gente vai acompanhar ela indo comprar esta Kombi e o vendedor não quer vender para uma mulher, diz que ela não vai saber nem dirigir. E ela realmente não sabe dirigir a Kombi, mas ela quer comprar porque ela tá com dinheiro, ela tem o material para colocar dentro da Kombi e começar essa vida nova. Aí ela esbarra na legislação porque ela não consegue lá na cidade dela, que se eu não me engano é na Inglaterra, eu acho, ela não consegue usar, ela não consegue, a fiscalização não autoriza ela a ter essa livraria móvel, então ela se muda, ela vai para a Irlanda e lá ela vive histórias assim bem diferentes. Eu gosto, é um livro que me deixou feliz, sabe, de ler, assim, é uma história bem gostosinha e que eu sempre recomendo quando alguém me pede um romancezinho leve e que me deixou assim, sabe, sorrindo. Só de lembrar do livro, eu já fico com esta alegria. E eu lembro que eu comprei o e-book dele baratinho, então talvez ainda esteja com um preço bom. Vou deixar os links também para você conferir lá. E eu espero que você curta essa leitura e que fique assim tão feliz quanto eu. Aí a gente volta aqui para aqueles sentimentos mais pesados, né? Que é o tipo que eu gosto e ainda bem que as pessoas que me seguem sabem, porque a maioria dos sentimentos que mandaram lá eram de coisas assim, né? Meio pesadinhas. Aí eu tenho angústia. E a pessoa que me mandou este sentimento de angústia foi o meu namorado. E ele já mandou e no mesma caixinha ele indicou qual era o livro que ele se sentiu angustiado, né, que ele está se sentindo porque ele está realizando a leitura, que é Torturado, e eu concordo plenamente com ele. Quando eu penso nesse livro, eu também penso na angústia que eu passei ali naquele capítulo inicial, né, que você tem uma cena descrita, assim, que você sente na língua, você fica com a boca, assim, você sente o sangue. E é angustiante todo o percurso desse livro, que a gente conhece duas irmãs que vivem ali na região da Chapada Diamantina e a família dela vive em uma comunidade que infelizmente, né, eles trabalham em condições análogas à escravidão. O autor não deixou muito claro qual o período em que esse livro se passa, de forma muito inteligente ele fez isso, porque a gente consegue relacionar com vários períodos do nosso país, infelizmente até mesmo com o período atual. E essas irmãs, elas vão crescendo, acaba acontecendo, né, uma situação em que entrelaça os destinos delas e elas passam a ficar mais próximas ali, mais ligadas, até que quando estão na adolescência, algo acontece que aí separa novamente. Aí a gente tem um capítulo narrado por uma irmã, que na verdade é um grande capítulo, né? O livro é dividido em 3 partes. Então a primeira parte é uma irmã e a gente só descobre qual das irmãs está narrando no final dessa primeira parte. Aí a segunda parte a gente vai acompanhar a outra irmã e a terceira um outro narrador, que eu não vou revelar, né, para não ser nenhum spoiler. E eu considero todo este livro angustiante. As situações que essas famílias vivem, você fica com raiva, você fica angustiado por tudo aquilo, por saber que aquilo aconteceu e que continua acontecendo. Mas para além disso, né, é um livro que traz muito da cultura, da religião lá do local, né, lá da região, então eu recomendo demais, mas vá ler Torturado sabendo que você vai ficar com esse sentimento de angústia e de raiva também. E o nosso último sentimento aqui, para fechar com chave de ouro, é tristeza. E, gente, não tem assim livro que tenha me deixado tão triste quanto O Peso do Pássaro Morto. Esse livro a gente conhece a personagem que não é nomeada. A gente vai acompanhar ela desde a infância também até a vida adulta. O livro ele é escrito em prosa, então ele tem uma narrativa diferente, um ritmo diferente, e ele vai amadurecendo a escrita conforme a protagonista vai crescendo. É um livro com diversos gatilhos, aqui a gente tem
abuso sexual, tem depressão pós-parto, tem abandono, enfim, tem muitos gatilhos, mas é um livro que vale muito a pena ler, sabe? Eu tenho muita resistência a ler livros que tratam de abuso sexual, e esse eu não sabia, eu acho, quando eu comecei que ele tinha. Eu fui meio pega ali de surpresa, mas é um acontecimento assim, ele acontece e passa, e eu acho que o que vem depois, né, é ainda pior. As coisas que vêm acontecendo assim, como a protagonista, sabe? Não necessariamente que ela fique toda hora falando desse acontecimento, mas você percebe a influência que teve, sabe, na vida dela. Então, é um livro realmente que me deixou muito triste. Se você quer entrar assim nessa vibe da tristeza, leia O Peso do Pássaro Morto, Aline Bake. Foi sensacional aqui nesse livro. E eu recomendo muito mesmo ele. Enfim, é um dos livros que eu também mais gostei de ler toda a minha vida aí de leitura. E é isso, gente. Eu selecionei aqui esses sentimentos, né? Consegui trazer recomendações para vocês de livros que eu gosto muito. E eu espero que vocês peguem essas dicas e aproveitem muito. A gente se vê aí no próximo vídeo.